A ONU tem uma visão, né, que é uma construção que articula uma série de atores que fazem parte das Nações Unidas, né? Então eles acabam sendo muito mais conservadores, né? Às vezes nessas posições deles, né? Eu não consigo imaginar que a ONU proporia uma mudança no sistema econômico, né? Acho que seria radical demais, ainda mais dentro de uma questão de objetivo de desenvolvimento sustentável, né? E aí eu concordo um pouco com você, porque ela parece que para um ponto antes de onde está a solução de fato, né? Porque, tudo bem, temos fome, esse é um problema, o objetivo é a gente resolver a fome. Mas espera aí, por que a gente tem fome, né? Como é a produção hoje, né? E o consumo e a distribuição desses alimentos, né? Então, não adianta eu pensar em aumentar a produção. Né, aumentar a produção é ótimo para o lobby da indústria alimentícia, né? Mas que alimentação é essa, né? As pessoas passam fome, mas obesidade também é um problema de alimentação muito grande, né? Hoje no Brasil o que mais cresce como disfunção alimentar é a obesidade, não é a fome, né? Então aumentar a produção vai ajudar isso, né? Será que não é uma outra alimentação que a gente está precisando para superar o problema da fome, né? Talvez não seja nem só uma questão de distribuição do alimento que já é produzido hoje, ou de uma nova forma de produzir esse alimento, mas de realmente se pensar até na cultura das pessoas de consumo, né? O que alimento eu consumo? O que eu considero alimento, né? Eu estou obeso e ao mesmo tempo subnutrido, né? Então, são dois problemas que coexistem ainda, né? Tem o excesso de algumas coisas, né? De carboidrato, de gordura tal, e falta de vitaminas e outros nutrientes, né? Uma pobreza de variedade, um esquecimento das tradições e das alimentações que são mais variadas, né? E uma padronização da alimentação. Então isso envolve muito cultura, né? E aí voltando um pouco, né? Dei uma viajada aqui, voltando um pouco mais para essa questão da gestão local, né? Que gestão local é essa, né? A gestão local, a gente está falando de Ilhéus, do sul da Bahia, né? Que gestão local é essa que pode funcionar aqui, né? Hoje mais cedo a gente conversava, né, sobre Ilhéus, né, e essa cultura de Ilhéus e né, o que é possível ser feito em Ilhéus, o que as pessoas acreditam para essa cidade de Ilhéus. E aí você tem casos como o do Instituto Nosso Ilhéus, né, ou empreendedores que têm ideias inovadoras e começam a executar alguma coisa que sai do lugar comum, né? Que realmente começa a trazer soluções de gestão local para a sustentabilidade, né? Como o caso da Travessa, que é o pessoal que veio nos prestigiar aqui, que é um restaurante que tem ali no centro, que eles estão preocupados com o descarte, eles estão preocupados, né, com o reaproveitamento, estão preocupados com o óleo de cozinha, estão preocupados em reduzir o uso de descartáveis, e estão preocupados com a decoração, estão preocupados com a qualidade de atendimento. E aí as pessoas chegam lá e falam, nossa, mano, com a alimentação, com a nutrição... Exatamente. E aí as pessoas... Isso, e as pessoas chegam lá e falam, nossa, mas vocês não são de Ilhéus. Não é possível, vocês são gringo. Não, vocês são do sul, não é isso que você falou? Vocês são do sul, não é possível, vocês não são de Ilhéus. Por quê? Porque Ilhéus não pode produzir um lugar que as pessoas se preocupam com a alimentação, com os resíduos, para a destinação dos resíduos. Então, assim, tem uma cultura que precisa ser quebrada para essa gestão local da sustentabilidade poder existir. Mas não quer dizer que a gente não tenha isso em Ilhéus, né? Não quer dizer que essa cultura não esteja já presente aqui, já não esteja acontecendo, né? Ela já está acontecendo. A gente procurou porque ele é vegano, né? Nada de origem animal. Minha voz não precisa de microfone, viu? É que está gravando. Ah, tá. Então, assim, ele é vegano há 9 anos. Então, ele não come nada de origem animal. Por causa disso tudo, do consumo exagerado, né? E aí ele falava assim, minha mãe, abre um restaurante vegano. Aí eu falava, oi, Ícaro, se eu abrir um restaurante vegano vai fechar, porque não vai ter público. E aí então dá 20% de desconto para quem é vegetariano e vegano. Hoje a gente descobriu que se eu montar um restaurante vegetariano e vegano, eu não vou fechar. Entendeu? Porque é muito vegetariano e vegano que vai lá no Travessa. Aí o que acontece? Aí a gente, quando começou, a gente tentou fazer uma linha natural. Só que a farinha de trigo natural, ela era escura. E as pessoas dizem, eu como natural. Tem produto natural? Aí quando olhava lá, banana real pretinha, pastel pretinho, tudo pretinho com a farinha de trigo integral natural,
que na época a normal custava 2 e pouco e a pretinha R$ 12, o pessoal olhava assim, achava feio e não comprava. A gente perdia muito, teve muito prejuízo. Por quê? Porque as pessoas têm visão errada. Elas dizem que come natural. Elas falam, eu quero um sanduíche natural. Aí vai lá comprar um negócio com a farinha branca, que não é natural, né? Mas elas não têm conhecimento do que elas vão comer. E a gente parou por causa disso, porque o pessoal não conhece o que a gente estava querendo vender, não é? E aí teve prejuízo no início e acabamos com o material que ia ser açúcar mascavo, a gente botava lá, ninguém usava, a gente perdeu tudo. Nós mandamos buscar em São Paulo o açúcar mascavo, porque por aqui não vendia o sachê. Eu perdi a caixa toda, joguei fora. Então, assim, é meio esquisito, né? A pessoa quer uma coisa, mas ela não tem nem conhecimento do que ela quer. Olha, esse gancho aí eu aproveito para falar de gestão local, porque é assim também, né? As pessoas falam, eu quero participar, né? Eu quero a cidade melhor, eu acredito que Ilhéus pode ser melhor. Eu gostaria de participar mais da vida política, mas essa mesma pessoa não vai na Câmara de Vereadores, nunca foi. Essa pessoa não busca saber como é que funciona a gestão do município dela, né? Não sabe exatamente, às vezes falta esse conhecimento até, né? Então, eu vejo muito, principalmente entre os jovens, né? Gostam muito de se rebelar, né, contra as instituições. Então, falam, não, esse sistema aí que está aí não serve. Não, democracia participativa, não. Esse sistema aí está todo corrupto, ele não serve para nada. O cidadão tem que poder participar. Eu queria que eu pudesse ter voz ativa. E essa mesma pessoa nunca foi num conselho de políticas públicas, que é um lugar que tem a voz aberta para a participação de qualquer cidadão para falar sobre temas específicos, né? Então, assim, existe uma cultura que precisa ser criada e que precisa ser desenvolvida para que essa gestão local funcione, né? Da mesma forma que a nutrição não é simplesmente eu dizer que eu quero comer natural, a gestão local não é dizer que eu quero ter uma gestão local sustentável, né? É eu de fato agir para isso, né? E como que a gente pode agir para que o município de Ilhéus tenha essa gestão local mais sustentável, né? Essa é uma grande pergunta. Uma das maneiras que a gente busca de responder essa pergunta é desenvolver esses indicadores, né? É apresentar esses indicadores para a sociedade, porque a sociedade pode enxergar a cidade que a gente vive, pode acompanhar o poder público, entender o que está acontecendo, ter um diagnóstico melhor da nossa realidade para saber como agir. Mas esse é só o primeiro passo, né? Alguém tem mais alguma ideia de como que a gente pode... Aqui pediu a palavra Mascarenhas. Veja bem, Gabriel, entre os indicadores você falou em compras sustentáveis. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, conceituasse um pouco mais compras públicas sustentáveis e fizesse um paralelo com a lei de licitação. O poder público, normalmente, ele tem uma forte dependência e normatização através da lei de licitação. E muitas vezes ele não pode fazer determinadas coisas. Então, primeiro, né, qual é o conceito realmente de compras públicas sustentáveis e como é que a gente faz isso com a licitação? Como é que o pessoal está fazendo isso, está resolvendo isso a nível de Brasil? Bom, aqui tem 2 elementos principais envolvidos nessa compra pública sustentável, né? A primeira delas é a transparência de fato, né? A gente está falando de, não é nem de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade nos seus múltiplos eixos, mas de sustentabilidade financeira de fato, né? Essa compra respeita, né? Ela é legal, né? Ela é legal, né? Para começar, ela cumpre a legislação mínima, né, de licitação. E aí ela traz um componente a mais, que é esse componente de fato de se buscar estabelecer uma cadeia produtiva mais sustentável, que estimule o comércio local, o comércio justo e a produção sustentável, né? Então, um exemplo disso é a merenda, né? Existe uma lei federal que se deve priorizar no PAA, né, na compra de alimentos pelo poder público, o alimento orgânico, né? Então, isso já é uma maneira do poder público, por meio das suas compras, né, estimular a produção local sustentável, né? Então, a prefeitura vai começar a obrigada, né, até às vezes não quer, mas vai ter que
comprar os alimentos de agricultores orgânicos, né? E vai pagar mais por isso, né? Inclusive, isso é regulamentado por lei, né? Ela vai pagar um extra por esse alimento ser orgânico, e isso está estimulando toda uma cadeia, né? Vai estimular os agricultores a permanecerem no campo, a aumentarem sua produção. Esses agricultores vão ter mais segurança para planejar sua produção, já sabendo que vai ser comprada pelo poder público, pelo menos parte, né? Então isso estimula a criação de uma cadeia mais sustentável e mais justa, né? Um comércio mais justo. E aí eu acho que a gente começa a entrar um pouco nessa questão do modelo econômico que o Germano tinha trazido antes, né? Como que a gente consegue mudar a lógica mesmo, né? desse sistema econômico que está vigente. Porque será que é possível a gente ser sustentável com um modelo de produção que gera tanto desperdício, né? E que se preocupa com o crescimento infinito, né? Provavelmente não vai dar certo isso, né? Assim, todas as leis da termodinâmica negam isso, né? Assim, não tem como, né? A gente continuar nesse ritmo de uma forma sustentável, né? É preciso repensar a maneira como está sendo produzido, como está sendo distribuído, e uma das formas de se atingir isso, infelizmente no mundo de hoje, é através da compra, né? Não é o único, né? E aí eu acho que também é uma coisa que a gente não pode entrar nesse erro de vamos resolver tudo com compras sustentáveis, né? A gente só compra de quem produz de forma sustentável, e aí o sistema vai se ajustando automaticamente. O maior investidor no mundo hoje de agricultura orgânica é a Monsanto, porque eles não são bobos, porque o ramo deles não é agrotóxico, é agricultura. E eles preveem que pode ser que o agrotóxico e o transgênico sejam proibidos em alguns países. Eles querem continuar sendo os reis da produção de alimentos. Então, para eles tanto faz orgânico, não é essa a questão para eles, né? Então, assim, vai continuar existindo a Monsanto nesse mundo das compras sustentáveis, né? Então, a gente não vai resolver um dos grandes problemas, que é essa concentração de renda absurda, a existência de megacorporações, né? Então, não resolve todos os problemas, mas é uma etapa desse caminho, né? Um tijolinho nesse edifício. E Pascoalino. Boa noite a todos e todas. A gente teve na reunião aqui com Socorro sobre cidades sustentáveis, não foi isso? Lá na academia. E eu lancei a pergunta para o rapaz que estava coordenando a discussão sobre os produtores de água. Ilhéus é um município que hoje tem 1.721 quilômetros quadrados. E tem uma área rural muito grande. Mas o pessoal, escolas nucleadas, das 13 nucleadas dos distritos, vem comprar tempero na central de abastecimento. Você mora em Sambaituba, Campinhos, Urucutuca, Couto, Santo Antônio, e você tem um quintal de modo geral e vem comprar tempero aqui na central. Aí eu fiz a conta rapidinho. Se você gasta R$ 2,50 por um molho de tempero e compra alface, coentro, cebola e salsa, você gasta 10 conto na feira por semana, vezes 4, se assim o mês tem 4 semanas, você gasta 40, né? E vezes 12. Se você plantasse na sua casa, no seu quintal, qual seria a economia? Esse é um ponto. Ligado a isso, tem a questão orçamentária, né? Você tem hoje no município de Ilhéus um orçamento de 400 e poucos milhões, 119 para educação, aí desce saúde e tal, trânsito, 37 milhões para 2016. Aí você chega em meio ambiente, infraestrutura, a questão da agricultura, você não tem nada. Como é que a gente vai poder trabalhar nesse sentido? Redistribuir a questão orçamentária, trabalhar melhor a questão da produção dos alimentos. Porque tem outro detalhe, você chega nos supermercados, você pergunta, de onde vem este tomate? Não é daqui. Esta alface, este pimentão, a batata, a farinha, tudo isso vem de fora. Nós parecemos com aquilo que Lula disse lá atrás: Brasília é uma ilha, todo mundo pode ver. Ninguém produz nada. Então, assim, como é que a gente vai fazer para potencializar? Hoje o pessoal, por exemplo, na UESC, de sexta-feira, tem uma feira da agricultura familiar maravilhosa.
O feijão de 13, de 12, de 11, a gente está comprando feijão verde de 7, de 6, de 5. Como é que você vê essa situação já? Orgânico. Desculpa aí. Ainda, né? Orgânico. É. Legal que você falou disso, porque eu ia comentar justamente, né, da rede de agroecologia dos povos da Mata Atlântica do sul da Bahia, que é uma rede que está articulando produtores e consumidores de orgânicos, né? Os consumidores com uma visão de coprodução, né? Então os consumidores que aderem a essa rede passam a se tornar coprodutores junto com os agricultores. De que forma? Entre outras formas, se comprometendo com uma cesta semanal, que vai ser uma cesta que não vem pré-determinada, ela vai vir de acordo com o produto que está dando naquela semana, né? E isso é muito legal, né? Porque é aquilo que eu estava dizendo, o agricultor já consegue se planejar, ele já tem aquela segurança de que para ele vale a pena fazer aquela feira, que ele já conta com pelo menos 15 cestas ali que já estão vendidas, né? Essa rede Povos da Mata Atlântica, ela tem um núcleo hoje aqui que é Ilhéus e Itabuna, tem um núcleo que é Serra Grande e Itacaré, tem um núcleo que é... Bom, tem 4 núcleos, eu não vou lembrar os 4 agora. Tem Arataca e tem mais uma mais para o norte, Ibirapitanga. E tem uma para o norte que é Ibirapitanga. E aí ela está identificando núcleos de agricultura familiar orgânica e colocando eles em contato com consumidores, né, em grandes centros urbanos principalmente, né. E aí você consegue fazer essa ponte, né? Você diminui a distância entre quem está produzindo e quem está consumindo, você diminui o número de atravessadores, você aumenta o ganho para o produtor e diminui o custo para o consumidor, né? E isso é uma maneira de estabelecer uma relação sustentável. Em termos de gestão pública, né, a gente está falando aqui do orçamento distribuído para as diferentes áreas de administração, que foi o que você trouxe, né? A Secretaria de Infraestrutura e Obras tem um orçamento gigante e aí não sobra nada para a Secretaria de Meio Ambiente. Uma gestão sustentável a gente vai medir por meio desse indicador também o orçamento distribuído para diferentes áreas de administração. Como ele é distribuído? Justamente esse vai ser um indicador de qual é o nível de sustentabilidade, né? E aí eu me lembrei de um outro exemplo de gestão local para sustentabilidade, que também é lá em São Paulo, que é muito bacana e que é uma iniciativa da sociedade civil, que é o